O curso de Engenharia de Computação da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo se iniciou na segunda metade dos anos 60. E de lá para cá, a escola formou muitos especialistas, muitos engenheiros de computação. A Poli, desde o seu começo, foi extremamente importante na engenharia brasileira. Muito importante para o Estado de São Paulo. Todo o desenvolvimento do Estado de São Paulo do século XX foi baseado na engenharia que a Poli exerceu. Então a Poli teve um papel preponderante em toda a engenharia brasileira. Então nós temos um histórico de trabalhar para o bem da sociedade. E trabalhar para o bem da sociedade promovendo o desenvolvimento tecnológico. O Patinho Feio é uma coisa muito interessante, ele é um projeto que começou no nosso departamento de engenharia de computação. O Patinho Feio ele é inovação na sua totalidade. A ideia foi inovadora, fazer um computador. O nome foi inovador. Havia um desejo da Marinha de que as pessoas construíssem um computador. E uma outra escola de engenharia brasileira se propôs a fazer o Cisne Branco. Aí o nosso pessoal que estava fazendo um projetinho modesto lá na bancada, no laboratório didático, bom, se o deles é Cisne Branco, o nosso vai ser o Patinho Feio. O Patinho Feio ficou pronto, o Cisne Branco não. Apesar das suas limitações, talvez sem os recursos que fossem necessários num primeiro momento, ele batalharia, mas conseguiria não somente seguir, mas até se destacar, exatamente pelas dificuldades que tivesse para sua realização. Foi inovação. O nome foi inovador. Patinho Feio foi um projeto acadêmico, então ele envolveu professores, engenheiros, alunos de mestrado e doutorado. Nós contamos, no início da realização do mesmo, com a vinda do professor Glenn Langdon, da Universidade de Syracuse. Ele deu um curso de arquitetura de computadores, de organização de computadores, que tinha aí um pouco mais de uma dezena de alunos, e ele dava exercícios para os alunos. E no meio de uma disciplina de pós-graduação, um dos nossos professores nos estimulou dizendo: vamos fazer um computador? Era um computador novo, feito a partir do zero, né? Foi feito inteirinho a partir de componentes eletrônicos e, obviamente, não havia nenhum software disponível para ele. Então, tudo que se fazia para rodar na máquina nova tinha que ser feito na unha, na marra. Para carregar programas no hardware, a gente usava recursos também um pouco mais automáticos. Um deles eram fitas perfuradas, fitas de papel perfuradas, que eram lidas por máquinas de teletipo, máquinas que eram usadas em telex. Então a gente gravava o programa e a máquina lia. Num outro momento, além disso, costumava-se também gravar programas em cartões perfurados. Né? Então tinha pequenos programas que a gente ia construindo pedaço a pedaço, testava aquele programa, uma vez testado, funcionou, a gente tirava, descarregava esse programa em fita perfurada para usar no dia seguinte. Então juntava com aquilo que já existia e uma fita enorme que tinha a imagem da memória, ficava guardada para ser usada no dia seguinte começava tudo de novo. Então era uma coisa realmente bastante divertida. Os programadores tinham técnicas de programação para usar da maneira mais eficiente os recursos disponíveis. À medida em que foi sendo desenvolvido, foi mostrando a necessidade do domínio
de um conjunto de coisas, como fazer placas de circuito impressa, dispor circuitos integrados numa certa organização, fazer peças mecânicas para acomodar esses circuitos. O que a gente estava desenvolvendo na época? Um conjunto de softwares que pudesse ajudar o programador a desenvolver os seus programas. Isso aí é o que a gente chama hoje de software básico, né? O software do sistema operacional, aquele software que vem de fábrica. A gente era a fábrica e a gente era o usuário dessa fábrica. A indústria digital brasileira, computadores, que é o hardware, de software, de periféricos, de aplicações, toda essa indústria brasileira e setores afins foram desenvolvidos a partir daí. Foi um marco fundamental que teve uma das suas principais repercussões a formação de recursos humanos. Não só os recursos humanos com experiência na computação, engenharia de computação, que hoje ainda existem aqui na Escola Politécnica, mas principalmente os recursos humanos que foram colocados no mercado e que hoje participam das mais inovadoras ações no mercado de tecnologia da informação e comunicação. O Patinho Feio foi um passo importante para treinamento dos professores da opção digital. E a importância do projeto é ter participado desse programa de treinamento de professores. E foi um trabalho gratificante. Aprendemos, naquela época, aprendemos e vivenciamos a experiência do que era um trabalho em equipe. A grande coisa que esse projeto deu para a instituição, a Escola Politécnica, foi que, da sua necessidade de implementação como um projeto digital, ele deu início a uma entidade dentro do país que propiciasse cuidar das atividades da área de informática. Então, uma grande contribuição foi efetivamente iniciar a área de informática dentro do país com a criação dessa Secretaria Especial de Informática. A grande experiência de trabalhar em conjunto num projeto cujo resultado teria, como teve, uma expressão muito significativa, um primeiro experimento de um computador num país como o Brasil, dentro de uma escola como a Politécnica, brotou exatamente nesse entusiasmo de pessoas, nesta forma de se relacionarem dentro de um projeto incipiente, pequeno, primeiro, mas que teve dentro dele todos os aspectos de organização, de convivência, de negociação, de ideias, de posições, para que um trabalho em conjunto pudesse ser concluído. Sempre que alguém me pergunta a respeito do Patinho Feio, eu faço questão de enfatizar o papel da diretoria da Escola Politécnica naquela época. E eu estou muito feliz de estar fazendo essa entrevista ao lado da foto do professor Fadiga, que era diretor da época naquela ocasião, e graças a ele foi, além do professor Hélio Guerra, que era o líder técnico do grupo, o outro grande responsável foi o professor Fadigas. Ele, como diretor da escola, viabilizou os recursos financeiros para que a equipe conseguisse realizar o projeto do Patinho Feio. Ele apoiou fortemente o projeto e comprou componentes e coisas desse tipo. Alguns a gente teve que adaptar. Se vocês tiverem a oportunidade de ver o protótipo que foi gerado na época, que está na diretoria da Poli hoje, os botões que estão usados lá são botões de um sistema telefônico. A gente adaptou os botões para poder usar no computador. O grande gerenciador do projeto do Patinho Feio na Poli foi efetivamente o professor Hélio Guerra Vieira, que era, na ocasião, o chefe do Laboratório de Sistemas Digitais, o famoso LSD da época. O professor Fadigas, da Escola Politécnica,
comprou também um computador da IBM, um 1130 da IBM, com o dinheiro que recebeu como um legado do Conde Álvares Penteado, que doou uma parte da herança dele para a Escola Politécnica. E houve uma disputa com outra escola de engenharia aí, mas na verdade a doação, o legado do Conde Álvares Penteado foi específico para a Politécnica. O dinheiro veio para a Escola Politécnica e rapidamente o professor Fadigas resolveu investir na compra de um 1130, que era um computador de pequeno porte, mas assim mesmo custava mais de uma dezena de milhões de dólares. Ele comprou e o computador estava meio no ar e eu corri para conversar com ele e falei, deixa que a gente vai tomar conta desse computador. E falei, nós queremos ver como ele é por dentro e treinar também, né? E ele deixou conosco no Departamento de Eletricidade da Politécnica o 1130 da IBM, e a gente tinha não só vontade de usar para treinar computação, mas também para ver como ele era por dentro e fazer modificações, né? Que a gente queria abrir a porta dele e ver as coisas lá dentro. Quando a gente anunciou que ia fazer isso, a própria IBM disse, olha, se vocês começarem a mexer lá dentro, nós não temos mais responsabilidade na manutenção. Eu falei assim, não tem importância, nós fazemos a manutenção. E esses recursos foram destinados não apenas para a compra dos componentes e para a compra dos equipamentos necessários para o projeto, mas para remunerar a equipe e bolsas para estagiários. Uma característica importante é que foi um projeto de gente muito jovem. 50% da equipe, eu acho que devia ter uns entre 22 e 24 anos, e 50% da equipe era constituída de alunos da Poli, entre 18 e 20 anos. E foi um trabalho gratificante. A evolução dos sistemas de computação, mais recentemente, elas simbolizam uma guinada fundamental nessa área. Quer dizer, hoje, não identificamos mais como componente, como dispositivo primordial, o computador sentado numa mesa, mas sim o dispositivo móvel, tá certo, capaz de executar as mais diversas computações em qualquer lugar, em qualquer tempo. Nós precisamos analisar a computação dentro de dois aspectos, dentro do aspecto da sociedade e dentro do aspecto do crescimento da engenharia ou da evolução da engenharia. Particularmente, nós podemos observar a computação, ok? Como ela foi se aplicando dentro da sociedade ao longo dos últimos 30 anos, né? E particularmente a partir do ano 95, 96, que a internet entrou dentro da sociedade com muita força e foi se colocando como um fator determinante nas corporações. A tecnologia está presente em tudo, e se nós particularizarmos para a tecnologia de eletrônica, ao lado de informática e outras dessa área, está presente em tudo, em todos os setores de hoje. Em qualquer situação, na nossa casa, nos hospitais, nos escritórios, nos bancos, nos automóveis. E particularmente para o jovem, que está mais perto das aplicações que importam para ele, por exemplo, participar de redes sociais, Facebook, LinkedIn, coisas desse tipo, na que ele está observando, né, diversos tipos de aplicações que chamam a atenção para ele, que deveriam observar que esses poderiam se tornar facilitadores dentro da sociedade. E para a empresa também, soluções, aplicações que fazem que a empresa cresça, produza, se torne mais moderna, mais competitiva e particularmente porque sociedade e corporação é o binômio que faz crescer o país. Dentro desse movimento da computação pervasiva, da computação móvel, existem grandes desafios. Ao mesmo tempo que os dispositivos computacionais, tá certo, têm que executar tarefas mais e mais complexas, com restrito consumo de energia, tá certo, e com características de mobilidade. Ao mesmo tempo, nós temos os grandes centros computacionais que implementam a infraestrutura
das verdadeiras usinas de computação, mais tradicionalmente conhecida como computação em nuvem. Então, dentro desses dois posicionamentos, a computação deve se desenvolver. Não dá para fazer um país sem desenvolver essa área industrial. O Brasil precisa que ela seja desenvolvida para que o Brasil seja competitivo com os grandes países, que hoje, na eletrônica, são os maiores, né? Estados Unidos, os países da Europa mais desenvolvidos, o Japão, a China, de certa forma, a Coreia, Taiwan, um pouco mais escondido do que no passado, a Índia, que tem um desenvolvimento fantástico na área de software, porque essa tecnologia que nós estamos falando de eletrônica envolve muito software. E nós temos que nos desenvolver nas duas áreas, o hardware eletrônico e o software. A Escola Politécnica, em seu programa curricular, atualmente prepara já profissionais totalmente competentes e capazes de participar de projetos sofisticados, elaborados, como são aqueles que são demandados pelos computadores modernos. Um exemplo concreto disso é a observação de que certos alunos nossos, certos profissionais formados pela Poli, hoje já estão empregados em diversas empresas ao redor do mundo, trabalhando em desenvolvimento tecnológico de eletrônica sofisticada na área de computação. Venham para a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Tomem posse do conhecimento tecnológico acumulado que essa escola tem. Ela tem 120 anos de idade e nesses 120 anos ela foi pioneira em muitas áreas e desenvolveu muita tecnologia. Hoje nós temos condições aqui na Escola Politécnica de estar formando profissionais para operar com competência em qualquer parte do mundo e em todas as empresas que demandam tecnologia de informação e de comunicação. Ela vai ser um grande celeiro para todos, no sentido de propiciar uma profissionalização bastante intensa e que, com isso, o nosso aluno, quando sai da escola, possa ter um ambiente bastante bom no sentido do seu emprego, de suas realizações profissionais e mesmo em pesquisas em áreas internacionais. Nós temos muito para fazer pela engenharia do Brasil e para fazer pelo Brasil. Vocês precisam vir. Vocês precisam se animar, porque isso que é importante. Vocês precisam entender o valor da engenharia. Vocês precisam trazer a altivez do engenheiro para a economia brasileira, para o país e para a nação. Venham para a Poli. Vocês têm que vir para aqui e poder aprender a solucionar todos os problemas. Enquanto outra turma cria problemas, nós, os engenheiros de computação da Escola Politécnica, solucionamos os problemas. Se o seu sonho é um sonho desafiador, se você pretende dar valor ao seu tempo de vida sob o aspecto profissional, venha para a Politécnica. O Brasil tem algumas coisas de primeiro mundo pelas quais as pessoas não precisam pagar mensalidades. O Brasil tem saúde de primeiro mundo, caríssima. Automóveis de primeiro mundo, caríssimos. Escolas de engenharia de primeiro mundo, gratuitas. Jovens, aproveitem, venham para a Escola Politécnica, venham estudar engenharia, porque a engenharia faz o progresso da nossa nação. Difícil da gente transmitir por palavras o que é ser politécnico, o que é estudar aqui. Venha para a Poli.